Boa tarde, meninos, né? Hoje nós vamos iniciar nossa aula, né? Hoje nós temos aula de geografia, né? Hoje nós iremos estudar sobre a divisão do território brasileiro, né? Quando falamos de divisão, significa que é como a gente fosse repartir os territórios, né? Cada território que é recebido o nome de região, ela é separadamente, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esse território e essa divisão do nosso território brasileiro, né? Como é feito essa divisão, né? Nós sabemos que o Brasil, né, é um país muito extenso, né, no território brasileiro, né? Território brasileiro este, né, em metros quadrados. Então, visto que houve-se a necessidade de fazer essa divisão, né? E essa divisão foi feita por regiões, né? Cada região foi feita essa divisão, né? Essa divisão territorial. Cada região está, né, denominada por nome, né? Por exemplo, a região Nordeste, região Sudeste, região Oeste, região Centro-Oeste, região Sul, região Centro-Oeste, né? Ao todo são 5 regiões, né? Divididas em territórios, né? Então, essas divisões foi necessária para que elas acontecessem, visto que, como eu falei, o território brasileiro é muito extenso, né? Então, foi preciso fazer essa divisão territorial brasileira, né? Para que cada região fosse denominada por nomes, né? Para ficar separadas suas regiões. Todo brasileiro, ele vive em um município diferente, né? Todos nós vivemos em um município diferente, seja no campo, ou seja na cidade, né? Nem todos nós moramos no campo, nem todos nós moramos na cidade, não é verdade? Uns moram na cidade, que se denomina zona urbana, que é a cidade, outros moram no interior, que as pessoas falam, eu sou do interior, né? Que é a zona rural. Muito bem. E no nosso município, né, por exemplo, quando nós moramos no nosso município, cada município ele tem as suas diretrizes, né? Tem os seus cumprimentos, né? Para os cidadãos cumprir os seus deveres, né? Então, cada município é regido por deveres e obrigações nas quais nós, como cidadãos, né, devemos cumprir, né? Devemos usufruir, mas também nós devemos cumprir com aquilo que é dever de todo cidadão que mora em cada lugar, em cada país, em cada estado, né? E assim por diante, né? Também devemos respeitar também o direito das outras pessoas, né? Porque se nós vivemos em um lugar, em um município, em uma região, todos nós devemos cumprir os nossos deveres, devemos respeitar os direitos daquelas outras pessoas, né? Que convivem conosco, né? Então, vamos simplificar, vamos tirar pelo nosso município de Ipueiras, né? Nós não vivemos no nosso município é Ipueiras, né? Nós moramos aonde? Na cidade, né? Nós moramos na cidade. Então, na cidade, né, rege leis que os cidadãos, como nós, como vocês, devem cumprir, deveres a cumprir, né? A ser seguido. E assim também as outras pessoas que moram no interior, né? Elas também fazem parte do nosso município, né? Por exemplo, nós moramos na cidade, que é o município de Ipueiras, né? Mas tem outras pessoas que moram em outros distritos, né? Por exemplo, Charito, Nova Fátima. Mas lá também tem as leis. Essas leis
são as mesmas que são englobadas no nosso município. Tia, mas lá não é outro lugar? Sim, é outro lugar, mas Ipueiras tem os seus distritos. E os seus distritos, né, são justamente regidos pelas mesmas leis do município de Ipueiras, né? Porque nós não temos outras cidades, né? Diferente dos outros lugares aí, né? Que tem outras cidades, né? Nós só temos a nossa cidade de Ipueiras, que tem os outros municípios ao lado, né? Que fazem parte do nosso município. Então, a nossa cidade, ela está dividida assim. E o nosso território brasileiro, o que dizer do nosso território brasileiro? Bem, o nosso território brasileiro, como eu estou falando de brasileiro, estou falando de qual país? Brasil. Brasil é um país? Claro que é. Nós somos o quê? Brasileiros, né? Nós somos brasileiros. A nossa nacionalidade é brasileira. Então, o nosso Brasil, ele tem um vasto território brasileiro. Você imagina, o nosso município de Ipueiras, ele tem vários, ele tem vários distritos que eu falei para vocês. E o nosso país, que é o Brasil, ele também tem divisões também territoriais, né? Porque é impossível todas essas divisões, todos esses lugares, esses estados estar só junto do Brasil. Houve-se a necessidade de que fosse expandido e criado, né? E criado uma divisão, né? E essa divisão foi feita por regiões, né? Muito bem. O nosso território brasileiro, ele é controlado por uma sociedade, né? O nosso território brasileiro, né? Ele é administrado por um governo, né? Um governo governa o nosso território brasileiro, né? Então, como eu citei o exemplo para vocês, o nosso município tem leis. E o nosso território brasileiro, ele é representado por governos, né? Esse governo é que administra e tem a responsabilidade de governar todo o nosso país, né? Para coordenar, para que todo esse processo se dê, né? Se dê de uma maneira ordeira, né? Então, foi necessário fazer essa divisão, né? Então, a administração do território brasileiro é responsabilidade, né? Responsabilidade do governo, né? Do governo federal, né? Quem governa, né, o território brasileiro é o governo federal. E quem é o governo federal? É o presidente da República, né? E assim sucessivamente, né? Todos os presidentes que ocupam, né, o governo federal, eles são responsáveis pelo território brasileiro, né? Mas como assim, tia? Cada estado não tem um governador, não tem um prefeito? Sim, mas tudo que diz respeito ao território brasileiro, né? Todas essas diretrizes, primeiramente, quem é o responsável é o governo federal, que é justamente o presidente da República, né? O governo federal. Que esse governo federal, ele tem a sua sede em Brasília. É lá onde todos eles se reúnem para melhor planejar, né? Melhor planejar o andamento, né? E o desenvolvimento do nosso país, que é o Brasil, né? Então, ele procura de uma melhor maneira, né? Procurar maneiras de melhor desenvolver a República Brasileira, que é o Brasil, que estamos falando do Brasil. Mas, como eu falei para vocês, o Brasil é grande, né? Vocês veem que é considerado um dos maiores territórios brasileiros em dimensão territorial, de terras, né? Por isso que teve que ser dividido por regiões, né? Para melhor funcionamento do país. E ele está dividido em 27 unidades federativas, né? 27 unidades federativas, o que é? 27, ao todo são 27, né?
27, mas 26 são os estados, né? São os estados, 26 são os estados. E uma é o distrito com uma unidade federativa, que é o Distrito Federal, né? Que a sua sede fica em Brasília. Pois muito bem. Pois nessa atividade que vocês vão fazer, né? Vocês vão executar a atividade, né? Que eu vou apresentar para vocês, apresentar um vídeo, em seguida vocês vão executar essa atividade.